Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 202 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo o prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje regressamos à rubrica Biblioteca OCPCA, onde teremos a honra de apresentar a obra O IVA na Vida das Empresas, a Realidade em Angola, uma obra da autoria do membro OCPCA e responsável pelas quartas da Ordem, Alberto Ferreirinha, em coautoria com o ex-responsável pela formação na OCPCA, o professor Dr. Rui Almeida. O livro já foi lançado na semana passada, numa atividade que contou com a presença do PCA da AGT, Alberto Ferreirinha e Dr. Rui Almeida. Muito bom dia e sejam muito bem-vindos ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, bom dia, estimados ouvintes. Bom dia, Ferreirinha, bom dia, Dr. Rui Almeida, bom dia, seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, bom dia ao auditório e agradeço desde já então o convite que nos fizeram para estarmos presentes aqui neste fabuloso programa da Rádio LAC e da OCPCA. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade para estarem aqui nesta edição da rubrica OCPCA. Alberto Ferreirinha e Dr. Rui Almeida, a primeira questão é o que esteve na base da criação desta obra ou que circunstâncias nortearam a preparação desta obra e quem é o público-alvo e que impacto se espera que o mesmo tenha sobre as empresas, leitores no geral e contabilistas em particular. Podemos começar pelo Dr. Rui ou pelo Ferreirinha? Podemos começar por mim, Cristina. Eu queria dizer, antes de responder a esta pergunta, eu queria dizer que conta muito as obras que são colocadas para a sociedade angolana. Quartas na Ordem tem também a honra de, sempre que possível, sempre que se saiba que existem jovens ou escritores que tenham obras colocadas e divulgadas, ou que ainda esteja em fase de pesquisa, tenho o gosto de convidar para vir ao Quartas na Ordem para poder apresentar os seus trabalhos. Assim sendo, eu gostaria de lembrar que o IVA tem cerca de 3 anos e qualquer coisa, quando nós começamos com as equipas da OCPCA e a AGT, entre nós estava o código em projeto e estávamos nós a fazer contribuições para a Administração Geral Tributária, para depois, a propósito do código do IVA ainda em projeto. Seguiram-se depois algumas formações dadas, a constituição do GETA-IVA e toda esta dinâmica produziu a ideia de um livro, este livro do IVA na Vida das Empresas. O IVA, como sabemos, é um imposto complexo que remete para outros ramos do direito, o direito civil, o direito comercial e para outros impostos, o industrial, o imposto de selo, e nós, neste livro, procuramos explicar de forma clara e simples esta complexidade que é o IVA
através de quadros ilustrativos, através de notas de autor, de exemplos, casos práticos, que no seu conjunto formam um todo coerente, lógico e racional. Este livro destina-se a contabilistas, em primeira mão, peritos contabilistas, mas também a professores, a estudantes, a juristas e, portanto, todos os profissionais que têm necessidade de aplicar o IVA à vida das empresas. Era esta a minha primeira resposta que eu tinha para dizer. Muito bem, Dr. Rui Almeida, agora consigo. Sim, senhor. Complementando o que o Alberto Ferreirinha disse, queria dizer mais 2 ou 3 coisas, começando pelo público-alvo. Efetivamente, o IVA é um imposto que incide sobre o consumo. Logo, quem tem que suportar o IVA são o público em geral. Mas, efetivamente, quem tem que tratar o IVA, ou seja, organizar para que ele funcione, são um conjunto de profissionais que estão na empresa, que normalmente são os contabilistas ou os peritos contabilistas que tratam desta temática. E, naturalmente, que esta obra vai ter um impacto grande nos contabilistas e peritos contabilistas, que são aqueles que mais interesse têm em conhecer o IVA na sua essência, no seu funcionamento, para o poder aplicar. Gostava também de dizer porque é que este livro se chama O IVA na vida das empresas. É exatamente na sequência que eu acabei de dizer. Isto é, embora quem suporte o IVA no final seja o consumidor, que somos todos nós, efetivamente são as empresas, em geral, em nome coletivo, em nome individual, são as empresas que têm que tratar o IVA, seja liquidar o IVA, têm que calcular o IVA que entregam ao Estado, ou que têm que pedir o reembolso, e todo o trabalho é feito pelas empresas. E quando se aplica isto agora às empresas, bem, o IVA é mais do que simplesmente o código do IVA. É o código do IVA, para a sua aplicação tem que ter toda a contabilidade por trás, e daí nós neste livro juntarmos a contabilidade ao IVA e tem todo o processo declarativo, que naturalmente que decorre do código do IVA, mas é todo um trabalho que as empresas têm que fazer. E daí o nome, o IVA na vida das empresas, mais do que um código, saber o que é que cada um tem que pagar, é, digamos, um livro que vai trabalhar os problemas do IVA, começando naturalmente e baseando-se nos artigos do IVA, no código do IVA, trabalhando depois a parte contabilística e a parte declarativa, porque em conjunto é isto que trata o problema do IVA nas empresas, e daí realmente o nome do livro. Gostava também de dizer, respondendo a esta questão, o que é que teve na base desta obra? Efetivamente, na base desta obra teve todo o trabalho que de alguma forma foi feito por grupo técnico de apoio ao IVA da OCPCA, que depois veio-se a chamar GETA-IVA, não foi por acaso, claro. A doutora Cristina Silvestre pertenceu a esse grupo e naturalmente é das pessoas mais dinâmicas, estava na primeira linha desse grupo técnico que deu apoio não só à administração fiscal, à administração geral tributária para elaborar o IVA, chamada a atenção, a pormenores, etc., como também continuou a dar apoio no sentido da sua implementação e foi muito importante nos primeiros anos. E, portanto, todo esse trabalho acabou por ser aproveitado pelo Alberto Ferreirinha e transformou isto em livro. Pois, juntando a isto, também não é desplicente os 35 anos do IVA em Portugal, dos quais 20 e tal anos, quase 30, o Alberto Ferreirinha teve a trabalhar como técnico tributário no IVA e, portanto, é esse conhecimento do IVA noutras latitudes, normalmente em Portugal, porque o IVA 90%, 95% é igual mais ou menos em todo o mundo, pois cada país tem as suas particularidades e é todo esse conhecimento acumulado que de alguma forma teve na base, dizemos, e agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer um livro em que vou pôr, digamos, toda esta experiência acumulada de toda uma vida a trabalhar em IVA. E como digo, o IVA já tem 35 anos em Portugal e cerca de 35 a 40 na Europa em geral, aplicando isto a todo o conhecimento que foi adquirido no GETA-IVA, juntando isto tudo, juntando depois a contabilidade e vamos fazer aqui um livro que ajude as empresas a melhor entender e resolver os seus problemas. E daí o IVA na vida das empresas. Para já era isto que eu queria dizer, acrescentando apenas que, se é verdade que os contabilistas e peritos contabilistas e, em geral, todos os técnicos também nesta área têm muito interesse no livro, também, naturalmente, têm muito interesse os estagiários da OCPCA e os estudantes das ciências jurídicas e sociais, onde estará a contabilidade, economia, gestão, etc., porque são aqueles que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, têm esta árdua tarefa que é trabalhar o IVA e fazer com que todo este sistema fiscal funcione
de uma forma integrada e, portanto, tem este futuro que é continuar o trabalho que neste momento os contabilistas e peritos-contabilistas estão já a fazer, sem os quais o IVA dificilmente podia ser implementado. Cristina, para já era este apontamento que eu queria deixar. Muito bem, eu vou voltar ao Ferreirinha. Ferreirinha, o livro tem o código do IVA, artigo por artigo, analisando a sua componente fiscal e a consequência contabilística e demais obrigações para as empresas. O livro tem também mais de 30 casos práticos com a sua resolução fiscal, contabilização, preenchimento dos modelos oficiais e notas do autor. Podem, por favor, descrever um dos casos? Ferreirinha. Descrever um dos casos não é fácil, não é uma escolha muito fácil, porque todos os casos são importantes, têm as suas particularidades e têm algo sempre de útil para nos deixar. No entanto, existe uma linha que é comum a todos. Nós procuramos que os casos acompanhassem, de facto, os artigos, a estrutura do código do IVA e tivéssemos a preocupação, em todos os casos, dar o enquadramento tributário, o seu enquadramento norma tributária. Eu escolhi um que era o reverse charge. Poderíamos escolher um outro, podemos escolher os bens em segunda mão, ou a cessação de atividade, o prorata, mas escolhi o reverse charge, que é a inversão do sujeito passivo, em que, por força das aquisições, serviços estrangeiros a prestadores que não têm sede, estabelecimento estável ou domicílio em Angola, são adquiridos serviços a esses prestadores de serviços por um sujeito passivo com sede, estabelecimento estável, domicílio em Angola. E essa operação pode ser localizada em Angola ou não, dependendo do tipo de serviço que é adquirido. Mas supondo que é adquirido um serviço de consultoria, por exemplo, um serviço jurídico, consultoria fiscal, consultoria de engenharia civil, para a realização de uma exploração de atividade em Angola, esse serviço é localizado e tributável em Angola. E, portanto, a liquidação do imposto ocorre no território angolano e, se tiver uma efetiva utilização em operações tributáveis da atividade, é possível a sua dedução. Pode ser deduzido o imposto. De que forma? Pode ser registado na contabilidade e depois levado ao anexo de fornecedores, podendo depois transpor-se a informação do anexo de fornecedores para a declaração periódica e a sua conformação com o registro contabilístico. A fatura é emitida pelo prestador de serviços estrangeiro, vem sem IVA e a operação é tributada aqui em Angola e por isso é que se chama o reverse charge, em que o próprio adquirente, não é o prestador de serviços, mas sim o adquirente, liquida o IVA, torna-se sujeito passivo por essa aquisição e permite também que seja deduzido o imposto por força dessa liquidação que fez. Este é um caso simples em que a operação é tributada em Angola, mas poderia não ser, poderia ser tributada fora do território angolano noutras circunstâncias. No caso de ser um prestador de serviços angolano que prestasse serviços para um adquirente em Portugal, ou Moçambique, ou no Brasil, em que a operação pudesse ser localizada fora do território nacional e, portanto, neste caso, o nosso prestador de serviço emitiria a fatura sem IVA, porque não é um IVA angolano, mas sim seria a tributação no estado de residência do adquirente. Portanto, este é um caso simples e que acontece muito em Angola. Eu tenho visto algumas situações destas e tem depois um tratamento no anexo de fornecedores, naturalmente. Portanto, cá está o aspecto declarativo. E eu vou aproveitar, Ferreirinha, vou aproveitar agora que me toca no ponto do anexo fornecedor. Quando se trata da inversão de sujeito passivo e temos que tratar esta fatura de serviços contratados no estrangeiro em sede do anexo fornecedor, o campo do total do documento, que valor é que vai? Vamos supor que seja uma fatura que o total vem de fora, já convertida em kwanza, é 1 milhão de kwanzas. Qual é o total do documento? O total do documento é 1 milhão de kwanzas, pois a liquidação do valor 14% e deduz o valor de 14%. O que eu vou pagar ao meu fornecedor é 1 milhão de kwanzas, portanto o total do documento é 1 milhão. Pois, há muitos a somarem ao total da fatura do fornecedor o IVA suportado, como se fosse uma fatura nacional, em que temos o serviço mais o IVA dá o total do documento. E eu digo assim, se eu alterar o valor, este 1 milhão para 1.114.000, já com os 14%, estou a falsificar a fatura do fornecedor. Certo.
Certo. O ideal é manter o valor conforme ele é, depois o IVA suportado, que passa a ser o suportado e o liquidado, é lançado ali na linha do suportado, mas é um cálculo feito em separado, não que esteja naquela fatura. Aliás, aquele campo de certeza que já está preparado para estes casos, certo? Certo, portanto é uma liquidação pelo próprio adquirente, não é? Que é uma autoliquidação desta operação, deste serviço. É evidente que se a fatura vier com IVA, não pode, porque é um IVA português, ou é um IVA moçambicano, ou é um outro IVA, e portanto não é suscetível de dedução. Este imposto não é suscetível de dedução. Mas para se operar o reverse charge tem que vir a fatura sem IVA, sem qualquer IVA. Muito bem. Dr. Rui Almeida, pode descrever um outro exercício que lhe tenha chamado a atenção, o exercício mais simpático para si e que possa partilhar aqui? Desses casos práticos que estão no livro, aos quais acrescem mais exercícios, 30 e poucos casos práticos, mas tem mais exercícios pequenos ao longo do livro, há 3 que eu gostaria de chamar a atenção, que era a questão das vendas de bens em segunda mão, a quebra de existências e a questão da cessão de atividade. Queria chamar a atenção para estes 6 casos, porque são casos que vão acontecendo e que temos visto na nossa atividade de consultoria muito maltratados. Por exemplo, a questão da cessão de atividade. Uma empresa cessa a sua atividade. Que fazer com os bens que tem? Se já reduziu o IVA, vai pegar os bens, revertem para os sócios, tem que liquidar IVA ou não tem? Se eventualmente vai vender os bens, tem que liquidar IVA ou não tem? Esta questão é interessante porque no caso de uma cessão de atividade, os bens podem eventualmente ser transacionados com uma empresa que queira adquirir aquela atividade e neste caso não tem que se liquidar o IVA, é uma situação de exceção. Eu digo isto porque tenho já visto muitas situações em que há cessão de atividade e cedem a atividade a uma terceira entidade e depois há uma complicação com o IVA. Liquidam o IVA sobre algumas coisas, noutras não liquidam, não sabem bem em que base é que vão liquidar, quando o código prevê uma situação muito simples. Quando a atividade é cessada e é passada, comprada, digamos, numa outra entidade já existente, há uma situação de exceção em que o IVA não tem que ser liquidado. Claro que há condições, outra atividade tem que estar no regime geral, etc, etc. Mas é uma chamada de atenção que nós fazemos, porque há muitas situações que estão a acontecer, há empresas que estão a fechar e ficamos ali com um conjunto de bens, ativos fixos, imobilizados corpóreos, incorpóreos, existências e todo um conjunto de bens que ninguém sabe depois muito bem o que há de fazer com o IVA. E este é um dos casos que efetivamente nós abordamos para chamar a atenção a esta questão. Outro caso que nós consideramos também muito importante é o problema da quebra de existências, muito usual em supermercados e em grandes superfícies. Todos nós sabemos que o supermercado tem quebras normais e quebras anormais ou extraordinárias. Por exemplo, toda a gente sabe que há roubo dos supermercados. Isto é mundial. Os supermercados calculam, depende dos países, que haja roubos entre 1 a 6, 7%. Há países em que o roubo é maior. Do que é que estamos a falar no roubo? A pastilha elástica que tiram, que comem no supermercado e não pagam, que no item põem no bolso. Isto é uma coisa que acontece. E depois isto é uma quebra de existências. Como há uma quebra de existências, quando se partem, se estragam coisas nas prateleiras. Garrafas que se partem, uma prateleira que vai abaixo, etc. E agora põe-se a questão, então e esses bens não vão liquidar IVA? Porque se eles foram comprados e reduz o IVA, parte-se do princípio que eles vão ser vendidos e vão liquidar. Então esses bens deduziram e não vão liquidar, e mais uma vez naturalmente que há o código previsto. Há as chamadas quebras normais, quebras anormais ou extraordinárias, mas isto tem que ser tudo demonstrado. Ou seja, uma empresa tem que demonstrar as suas quebras, se são normais, não são normais. Essa demonstração tem que ser com atos estatísticos, com eventualmente evidências, com testemunhos, etc. E toda esta análise, naturalmente, que nós fazemos e chamamos a atenção, porque é uma coisa muito usual. E é tão usual que muitas vezes a administração fiscal vai procurar os bens que o supermercado comprou 100, vendeu 90 e diz onde é que estão os outros. Os outros perderam-se, mas não é assim que funciona. Não se perdem. Naturalmente pode até haver quebras, mas a administração fiscal pode lá pensar algo que isto é uma venda sem fatura, não liquidaram o IVA ou liquidaram sem fatura e puseram o IVA no bolso. E agora como jogar com a administração fiscal para que tudo isto seja fluido? O que é que a administração fiscal admite no código do IVA sobre isto? E é um exemplo interessante, como digo, é um exemplo que se dá pouca atenção, mas de repente alguém vai perguntar onde é que estão as mercadorias que se compraram e às vezes nem todas conseguem ser faturadas e não há evidência disso e é um problema de litigância fiscal. Outra questão é a questão de venda de bens de segunda mão. Alguém comprou um carro usado e depois vai vender. Liquida, não liquida IVA? Qual é a situação do carro quando chegou? Vamos vender com uma margem, sem margem? O IVA é liquidado sobre a totalidade da venda ou só sobre a margem? E tudo isto são
problemas que acontecem no dia a dia. Hoje em dia, se calhar, não é um problema complicado porque as pessoas não estão a dar atenção a isto. Naturalmente que o problema é mais complicado daqui a 1 ano ou 2, porque o IVA entrou em vigor em 2019, 3 meses, pouco tempo. Em 2020 ainda andámos assim. 2021 já é um bocadinho mais sério. Mas quando começar a fiscalização um pouco mais rígida para procurar as coisas, bem, aí é que vamos procurar saber, afinal, o que é que nós fizemos em 2019, 2020, 2021, para nos precaver, para termos toda a informação necessária para demonstrar a bondade da nossa atividade. E daí eu escolher estes 3 casos práticos, porque são situações concretas em que não se está a dar muita atenção e que é importante nós sabermos o que é que o Código do IVA diz e sabermos como é que podemos utilizá-lo para fazer o nosso planeamento fiscal. Naturalmente não pagar mais impostos do que nos são devidos, mas pagar aquilo que nós temos que pagar e estar preparados para explicar aquilo que fazemos. Não vou muito pormenor sobre estes casos práticos, porque o Alberto Feirinha, que é o grande especialista do IVA, mas são 3 casos que eu gostava de evidenciar entre tantos outros que o livro tem. Pois é, neste caso de abates e quebras de existência, a GT fez sair um documento já a dar nota que devem sempre comunicar à Administração Geral Tributária, mesmo já por conta disso, porque não é de repente desaparecer e sem deixar rastros. A AGT quer seguir tudo isso, quer ter evidência, como é óbvio, para depois então ver o devido tratamento fiscal à volta destes 2 grandes grupos em sede das contas das empresas. Muito bem, Dr. Rui. Sim, Ferreirinha? Eu queria dizer que o professor Rui Almeida, um reconhecido especialista em contabilidade, todos nós conhecemos, mas como vemos também é um especialista em IVA, embora menos conhecido, mas tem aqui uma abordagem interessante nestes casos que são casos de incidência tributária. Tem uma parte muito interessante no IVA. Pois é, mas eu ia perguntar ao Dr. Rui. Dr. Rui, então a empresa que está a cessar a atividade ainda tem existências, ainda tem imobilizado. O que é que faz nestes casos? Tem que vender imediatamente? Quem fica com as coisas devem liquidar o IVA? Como é que se processa já agora? Queria muito que o Dr. Rui deixasse já aqui a resposta, muito resumidamente. Naturalmente, quando uma atividade cessa, ela não pode cessar enquanto tiver passivos, a não ser que os sócios assumam esse compromisso com a autorização de quem, a favor do qual os passivos existem. Portanto, para cessar uma atividade de uma empresa não pode haver passivos, a não ser que o credor aceite que esse compromisso passe para outra entidade. Mas acontece muitas vezes que uma empresa fecha ainda com ativos. Normalmente, quando uma empresa fecha com ativos, os ativos são convertidos, são valorizados, é como se fossem dinheiro para abater ao capital social, quando dá uma cessão de atividade, fecha-se a contabilidade e os sócios retiram o capital que lá puseram, se houver, se não houver, tiram o capital possível, ou em dinheiro ou em espécie. Naturalmente que os bens estavam na empresa, se nós deduzimos o IVA, quando forem agora para os sócios, tem que se liquidar o IVA, porque eles vão ser consumidores finais. O mesmo para os imobilizados. Se nós deduzimos o IVA no pressuposto que eles vão ser utilizados, digamos, na produção de bens ou serviços, que vão liquidar IVA, digamos assim, se eles não chegaram ao final da sua vida útil, ou chegando, mas ainda tenham valor, naturalmente, se ficarem para os sócios, têm que liquidar o IVA, isso é uma coisa normal. Os sócios assumem-se como consumidores finais e têm que liquidar o IVA sobre os bens que ficam, supostamente, para consumo. Agora, há uma situação curiosa que é, e se eu, antes de cessar a atividade, vender tudo isto a uma outra empresa? Vender todos os ativos que eu tenho, eventualmente até vender os passivos, ou seja, a outra empresa assumir os passivos. Se eu passar toda esta atividade, tecnicamente na contabilidade, como sabem, é o problema da concentração da atividade empresarial. Quando eu adquiro todo um conjunto de bens e faço uma fusão por incorporação. Isto é, quase que me vou fundir com outra empresa, incorporando os bens dessa empresa. Quando isso acontece, há um preceito no IVA que me permite que a empresa que tem os bens não liquida o IVA e naturalmente o outro não vai deduzir, não há liquidação. E isto é uma situação curiosa, que eu tenho visto já muitas empresas venderem todo o seu património a outra empresa faz uma espécie de fusão, digamos assim, mas que liquidam também o IVA. E não é necessário, porque ao liquidar o IVA, obrigam-se a pagar ao Estado o IVA. Ora, muitas vezes vão pagar ao Estado o IVA com dinheiro que não têm, porque a empresa muitas vezes está falida. E há então
esta possibilidade de não liquidar e outra não deduzir. Claro que isto pressupõe que tenha que se demonstrar que se vendeu tudo aquilo como uma atividade e que a outra empresa que comprou vai continuar essa atividade ou vai incorporar tudo aquilo numa atividade já existente e dar-lhe continuidade e naturalmente essa empresa está no regime que não fique beneficiado com esta aquisição sem IVA. E é esta particularidade que é para chamar a atenção desta possibilidade que o Código do IVA nos dá. Muito bem, Dr. Rui Almeida, muito bem esclarecido aqui, e acho que os nossos ouvintes, os membros da CPCA sobretudo, já estão aí a fazer a cábula toda. Eu sou o professor Dr. Rui Almeida aqui a dar a aula que nós gostamos de acompanhar. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a edição 202 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o Dr. Rui Almeida e o Ferreirinha, eles que são os autores da obra O IVA na Vida das Empresas, a Realidade em Angola. Estão na rubrica Biblioteca OCPCA. É o espaço em que os autores de livros sobre a nossa profissão, contabilidade, fiscalidade, todos os livros que os contabilistas precisam para o dia a dia laboral, os autores passam nesta rubrica, que é para deixarem aqui em detalhe o resumo da obra, para cada um de nós tome conhecimento que existe a obra e podemos então depois sair para adquirir a mesma e ser um guia no nosso dia a dia laboral. Vamos para o intervalo e voltamos já para continuar esta conversa. Escusei-me de ler qualquer coisa ligada ao livro, que é para não ficar influenciada e estar aqui a falar muito, então preferirem sequer ler nada sobre o livro, que é para ficar quietinha aqui e ouvir o resumo dos autores em primeira linha. Voltamos já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Aqui, na LAC. Caro ouvinte, é a edição 202 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. É a rubrica Biblioteca CPCA, onde temos a honra de apresentar a obra O IVA na Vida das Empresas, a Realidade em Angola, uma obra da autoria do membro CPCA e responsável pelas quartas na Ordem, Alberto Ferreirinha, em coautoria com o ex-responsável pela formação na OCPCA, o professor Dr. Rui Almeida. Ferreirinha, se tivessem que dividir entre ambos uma forma de resumir alguns principais capítulos do livro, que aspectos cada um escolheria e porquê? Já agora podem fazer um breve resumo do livro. Entramos para os exercícios, agora queremos olhar assim para a obra no geral. Que capítulos escolheriam e um breve resumo para ficar aqui registado no Contas da Hora, nesta rubrica que está a ganhar força, que é a rubrica Biblioteca OCPCA. Muito bem, Cristina, não faz mal nenhum reforçar o que disse há pouco, porque efetivamente considero uma mais-valia esta posição. Os casos práticos acompanham muito de perto o normativo do IVA e têm sempre a preocupação, como disse há pouco, de fazer um enquadramento da operação à luz do normativo, depois fazer uma abordagem ao documento, fatura e documento equivalente necessário para efetuar a operação que subjaz ao caso, tem também a questão contabilística e depois a questão declarativa. Todos os casos abordam estes 4 pilares de orientação. Eu, se tivesse que dar aqui um resumo, eu olharia aqui as primeiras páginas em que tem o índice sintético. Neste índice sintético abordamos o livro em 4 partes. A primeira, uma introdução e aplicação territorial, em que é focada a legislação que já foi revogada pelo Código do IVA, o âmbito de aplicação territorial e
e a aplicação do regime geral e a entrada em vigor do Código do IVA. Uma segunda parte que é a incidência e o pagamento e reembolso do imposto, e temos num capítulo 1 a incidência e facto gerador. Permita-me selecionar este capítulo como, na minha opinião, a base de todo o imposto, porque aqui está a incidência. Nós sabemos se está sujeito ou não determinada operação a IVA. Está sujeito ou não está? Se está sujeito, avançamos para a isenção, a ver se está efetivamente tributada, mas se não está sujeito, não passa já no teste da incidência, portanto, escusa de avançar para a isenção. Portanto, consideram que este teste de está sujeito ou não e quem é o sujeito passivo, portanto, também é outro teste para saber se a operação depois é tributável, é, na minha opinião, o primeiro teste que nós devemos colocar quando somos confrontados com uma operação que queremos ver analisada. E depois, nessa operação, nós temos que conhecer as suas características relevantes para saber se a operação é efetivamente tributável ou não. Ou seja, temos que a conhecer em detalhe, em pormenor. O que é que tem as características da operação? Todas, intrínsecas e extrínsecas dela, se há um contrato, se há e-mails que conduzam à efetiva percepção da operação. Enquanto nós não conhecermos bem a operação, nós não estamos em condições de responder à questão está sujeito ou não a IVA. E, portanto, não é assim superficialmente que a gente diz, não, está sujeito a IVA. Não, temos que conhecer todas as características da operação para dizer efetivamente se ela está ou não tributável. E depois avançamos às isenções, que é o capítulo 2, passa o teste da incidência subjetiva no sujeito passivo, quem é o sujeito passivo e que realidades estão sujeitas a IVA, passando o teste de incidência objetiva e subjetiva, entramos nas isenções. E então aí vamos ver se a operação em concreto, não a atividade, a operação em si é efetivamente tributada, passou no teste das isenções ou ficou nas isenções e ela ficou por ali e não é depois tributada. É sujeita, mas não é tributada. Estes dois capítulos considero-os de grande relevância para a abordagem do IVA e gostaria de os selecionar como dois grandes capítulos. Depois temos o capítulo do valor tributável e taxas, também muito importante saber que componentes fazem parte do valor tributável. Sabemos que o valor tributável não é só o preço do bem, pode ser um diferente, podemos ter o preço do bem, mas um valor tributável diferente, porque poderá haver despesas que incorporam este preço e tornam o valor tributável acima do preço e situações que o fazem diminuir, como é o caso dos descontos. E as taxas, como sabemos, agora temos mais uma taxa, não é? Que é a taxa de 7%, alargou a lista 1, que agora faz parte do novo Orçamento Geral do Estado, está em discussão, e aqui o cefalonista Cristina já vai também falar muito. Deixem-me então só dizer que nas taxas este livro fica desatualizado por causa deste pormenor da taxa de 7%. Como sabemos, temos uma taxa de 2% em vigor no regime especial de cabinda, temos uma taxa reduzida de 5% para bens de produção e depois temos equipamentos de rega, adubos, que estão sujeitos a 5%, e agora a taxa de 7% está também alguns bens alimentares, o pão, o peixe, o carapau, o cachucho, exceto o bacalhau, e temos também 7% e esse de 14%. Portanto, passamos a ter 4 taxas em vigor em Angola no regime geral do IVA. E depois o direito à dedução. O direito à dedução é a pedra basilar do IVA. É o direito à dedução que o distingue este imposto do imposto de consumo, por exemplo, em que o torna não cumulativo, em que é adotado o método subtrativo do imposto pela possibilidade que o sujeito passivo tem de deduzir o imposto. Nós sabemos que o Código do IVA tem algumas possibilidades de exercício de direito à dedução ou limitações que fazem com que não seja possível deduzir o IVA, e essas são limitações, pois, ao princípio que o IVA tem, que é um princípio de poder deduzir o IVA dentro de um prazo que está consagrado na lei. Podemos, pois, criticar esse prazo, mas não me cabe a mim estar a dizer que ser grandes críticas e, portanto, temos que respeitar o que está na lei. Quanto ao apuramento, pagamento e reembolso do imposto, pois existe um apuramento, vamos chamar a contabilidade para o fazer, e depois verificamos se tem IVA a pagar ou não, ou se é suscetível de reembolso. Aqui no meio há o IVA cativo, que é um instrumento que Angola criou muito bem, porque transfere a obrigação de pagamento do imposto para determinadas entidades, estamos a falar no Estado, nas petrolíferas, que cativam a 100%, ou organismos
organismos do Estado, exceto as empresas públicas, e 50% o caso de algumas entidades, as seguradoras, os bancos e as telecomunicações, que só cativam a 50%, tornam-se, digamos, que responsáveis pelo pagamento do imposto em 100% ou 50%, e o sujeito passivo, o prestador de serviços, faz uma operação, pois, contabilística em primeira mão para não ser responsável por pagamento desse imposto, podendo recuperar o imposto cativo e deixa de o ter a pagar. Temos depois na parte 3 as obrigações e relações com a autoridade tributária. As obrigações de sujeitos passivos, outras relações com a autoridade tributária, 2 capítulos interessantes, quais são as obrigações acessórias que os sujeitos passivos têm. Como sabemos, temos uma obrigação principal que é pagamento do imposto, e depois temos obrigações acessórias que são, digamos que, obrigações de controle da Administração Geral Tributária, que incumbe às empresas o cumprimento de determinados aspectos declarativos para que possa ser controlável o cumprimento do imposto. E, finalmente, numa parte 4, regimes especiais. Um regime de não sujeição, agora a exclusão do IVA, o nome são sinónimos, o que muda é os limites para o qual um sujeito está ou não excluído da liquidação do IVA, que agora está, como sabemos, são 10 milhões de kwanzas, quando até 31 de dezembro de 2020 estava com 250 mil dólares, se não me engano. Depois há um regime de caixa e um regime simplificado do IVA. Esta é a estrutura do imposto que nós temos. É isto, Cristina, que eu queria dizer, assim, nesta parte da pergunta, que é uma pergunta interessante. Passo para o Dr. Rui Almeida, seu resumo. Vou fazer um resumo muito resumido e chamar a atenção só para 2 pontos. Um deles é o regime simplificado. Efetivamente, o regime simplificado, que era para acabar, em princípio, no final em 2021, vai continuar em 2022, segundo parece, e não sabemos depois de 2023, 2024. E depois uma questão para algumas empresas. Onde é que eu devo estar? O que é melhor para mim? Regime simplificado ou regime geral? Efetivamente, as empresas, os contabilistas, têm a obrigação de fazer planeamento fiscal. O planeamento fiscal é lícito. O planeamento fiscal faz parte das nossas obrigações. Só quando o planeamento fiscal é muito agressivo, muitas vezes entramos numa parte ilícita, e isso já é outra coisa, isso já é crime. Agora, faz parte do planeamento fiscal dos contabilistas olharem para cada empresa e dizer: é preferível o regime simplificado ou é preferível o regime geral? Porque, efetivamente, em geral, o regime geral é melhor quando trabalhamos com sujeitos passivos e o regime simplificado é melhor quando trabalhamos com consumidores finais. Mas já há muitas situações intermédias em que tem que ser analisado. E, portanto, deixo aqui um alerta para os contabilistas que devem naturalmente olhar para as empresas e decidir, estamos em novembro, o que é melhor para a empresa. Se está no regime geral, manter-se no regime geral ou passar para o simplificado, e isto é uma decisão que pode poupar, em alguns casos, muitos milhões de kwanzas, naturalmente, dependendo de empresa para empresa. E, naturalmente, damos aqui alguma importância a esta questão do regime geral versus regime simplificado. Outro ponto que eu queria pôr neste resumo era a questão contabilística. O IVA em Portugal tem 35 anos. Eu tive a sorte de passar por todo o IVA. Fui do tempo do imposto de transações em Portugal, que era equivalente aqui ao imposto de consumo, e a passagem do IVA. E sei o que é que se passou, pelo menos nos primeiros tempos. Muitas empresas, muitos contabilistas, continuaram no IVA a fazer o que faziam antigamente. Faziam a contabilidade da empresa, às vezes, em maio do ano seguinte. Isto não pode ser. O IVA tem que estar, obriga as empresas a terem a contabilidade em dia. Não vale a pena entrarem por um sistema normal, que é: vou fazendo o IVA, somando as faturas e fazendo uma folha de Excel com as deduções, um menos o outro, e faço a declaração. Isto não funciona. Porque quando se vai fazer a contabilidade é que vamos ver os pormenores. E de repente, aquilo que está na contabilidade depois não bate certo com o que a gente declarou. E começam os problemas uns atrás dos outros. O apontamento que eu deixo aqui é: quem está a fazer a contabilidade num país em que tem o IVA, a contabilidade ou está em dia ou é meio caminho andado, para não dizer que é o caminho completo, para grandes problemas que os contabilistas vão ter. As coisas não vão bater certas, vai haver problemas, vai haver coimas, vai haver multas, vai haver litigância, por uma razão muito simples, porque nós não estamos a fazer o nosso trabalho, que é manter a contabilidade em dia. O mês de janeiro tem que estar fechado até ao dia 20 de fevereiro, para termos tempo de fazer a declaração do IVA e enviar. Isto é o apontamento que eu deixo, fora até do livro, mas damos muita importância no IVA. A contabilidade está sempre presente, porque a declaração do IVA deve ser feita com base na informação contabilística, sob pena disto descambar
e ser uma grandíssima confusão depois para toda a gente, principalmente para os contabilistas que têm que depois andar a correr atrás do prejuízo para que as coisas batam certo. Era este apontamento que eu queria deixar neste ponto. Muito bem, Dr. Rui Almeida, e esse último apontamento deixa-me emocionada, Dr. Rui, porque é a minha ladainha todos os dias, e aqui até dizem assim, essa senhora também é uma muito profissionista, a contabilidade pode ficar para depois, a contabilidade, o apuramento é em primeira linha na contabilidade e tem que ser reconciliada com a declaração periódica no portal do contribuinte, e o Dr. Rui Almeida deixa aqui isso bem reforçado e ainda bem, por isso tratem de fechar a contabilidade todos os meses. Dr. Rui, isto não está a acontecer. Permita só o apontamento. Você sabe que eu gosto muito de brincar, eu não gosto de conversas sérias durante muito tempo. Isto é o mesmo que os homens, quando não ligam nenhuma às mulheres, porque elas estão em casa e estão confiantes. Não lhes ligam nenhuma, mas um dia elas vão-se embora. A contabilidade é a mesma coisa. A gente não liga nenhuma àquilo, de repente aquilo perde-se completamente e perdemos o fio à meada. É um bocado assim. Há que dar atenção à contabilidade. Já agora... Muito bem, uma analogia fantástica, Dr. Rui. Ficou aqui o registro, sim senhora. Por isso, é para ontem começarem a fechar a contabilidade ao mês e reconciliarem todos os processos em IVA. E nós andamos a olhar para balancetes, Dr. Rui, e aquele grupo de contas 34.5, o mês está fechado, a declaração foi submetida e todas as contas da 34.5 estão com saldo. Uns a débitos, outros a crédito, e já submeteu a declaração periódica. Quando se submete a declaração periódica, esse grupo de contas está saldado e só uma das duas contas deve ter saldo. Ou credor porque é a pagar, ou devedor porque é a recuperar. Esta regra toda a gente ignora com sucesso. Por isso é que nós a brincar andamos a dizer, quando a AGT começar a fiscalizar, nós vamos estar sentados numa plateia de pernas cruzadas só a apreciar o filme. Isso vai ser uma bomba a explodir na vida das empresas. Cristina, permita-me dar cabo da sua entrevista e dizer mais uma coisa. Em Portugal, quando o IVA apareceu, 20 a 25% dos contabilistas saíram da profissão, porque perceberam, ou é para levar a sério, ou para brincadeira já chega. E, portanto, minha recomendação é levem muito a sério a contabilidade, porque senão o IVA vai falhar completamente. Exatamente. A obra já foi lançada. Quantos exemplares existem? Estão disponíveis e como se pode adquirir o livro? Os ouvintes estão ansiosos já para saber onde é que podem adquirir o livro. Esta obra que está muito interessante pelo resumo deixado aqui. Eu não sei se o Ferreirinha permite que eu seja o primeiro a falar. Já agora, quero também dizer, este livro foi feito por uma editora chamada ATF Edições Técnicas, onde eu tenho interesses em Portugal nessa editora. Já agora, se quisermos, essa editora foi formada por mim, mas eu tentei fazer livros em Angola pela minha editora, mas sempre com interesse angolano. E neste caso, quem assumiu este livro foi uma empresa de consultoria, que é a Inhame, que assumiu toda a responsabilidade do livro. A editora apenas o produziu e não tem qualquer interesse no livro, nem sequer material tem interesse. Era um apontamento para explicar porque é que este livro aparece com o símbolo da ATF Edições Técnicas, uma entidade portuguesa, e que a Inhame, que é naturalmente uma empresa portuguesa. Foi um convênio que a ATF tem a experiência de toda a estrutura de edição e a Inhame, digamos, mostrou-se disponível para assumir a responsabilidade do livro, desde a sua edição e, naturalmente, depois está a ter os proveitos também dele possam ter. Naturalmente que a nível de exemplares, há exemplares suficientes, nós acreditamos que este livro vai ser um livro de grande difusão. Onde é que se pode comprar? Neste primeiro mês, pelo menos, vamos vender no site desta empresa, a Inhame, que é fácil chegar ao site, basta pôr www.inhame e simplesmente poder comprar online, o livro é entregue em casa. O livro vai aparecer em alguns seminários que vamos provocar, por exemplo, na apresentação pública do livro, naturalmente o livro foi vendido e foi vendido numa quantidade muito significativa e naturalmente outros seminários que vamos fazer para entidades, para escolas, etc. Possivelmente, a partir de dezembro, ele depois será difundido de uma forma maior nas plataformas de venda de livros online e num conjunto de livrarias. Essas livrarias, essas plataformas poderão ser acessíveis no sentido de onde é que ele pode estar, no site da própria Inhame, que há lá ter a relação das livrarias que se quiserem associar a nós para vender e as plataformas de venda também eletrónica que se associaram a nós para poder vender. Portanto, neste momento, uma venda direta é através do site, em que podem comprar o livro, fazem o pagamento, entregam-se em casa. Isto em Luanda, para já. Nas outras províncias temos também que o livro chega à mão, por via DHL ou por via dos CTTs, e depois ele será difundido por vários sítios. Em Luanda, naturalmente que haverá vários sítios. Nas outras províncias estamos a identificar locais
estão já identificados e já estão também a conseguir ter lá os livros para vender. Estamos a falar no Lubango, Benguela, Cabinda, etc. Poderá haver mais alguma dificuldade de transporte, mas seguramente toda a gente vai conseguir adquirir o livro se achar que o livro vale a pena ser adquirido. Muito bem. Para quando o próximo livro, uma vez que a dinâmica do IVA torna desatualizadas alguns tópicos, por exemplo, as taxas foram alteradas para o próximo ano, estão a considerar uma nova edição, Ferreirinha? Sim, estamos a considerar, mas deixa-me só dizer aqui uma nota ou duas a este propósito. O IVA é um imposto que vai ser objeto de atenção nos orçamentos gerais do Estado. Como sabemos, é um imposto suportado pelo consumidor e, portanto, é uma atenção que deve ser dada, sobretudo nas taxas, em que todos os anos poderá haver, eventualmente, aqui um ajustamento em termos de alteração legislativa todos os anos. E haverá uma preocupação de todos atualizarem o código pelas taxas do imposto. Este livro será, naturalmente, melhorado advindo da atividade que vamos ter em 2022. Prevê-se que mais informações administrativas, instruções administrativas circulares ou instrutivos sejam, pois, emanados em função do que se pretende esclarecer das normas do Código do IVA e os entendimentos que a administração fiscal tem a sua interpretação das normas tributárias, também em função da própria dinâmica que a atividade empresarial vai tendo. Antevê-se aqui uma maior dinâmica neste aspecto e também, eventualmente, as informações vinculativas que os profissionais venham a solicitar à administração tributária para ver em concreto esclarecido uma situação da sua atividade. E, desde logo, terá um gosto, pois, fazer a recolha dessas informações e vertê-las numa edição seguinte, aceitando sempre dos leitores eventuais críticas do livro e atenção para que algum lapso possa ter existido, pois estamos abertos a essa situação e poder melhorar para o futuro. Muito bem, e Ferreirinha, aproveito para deixar recomendações aos leitores, contabilistas, empresas, a AGT, recomendações que queira deixar. Que adquirem o livro, não é? E o utilizem, que o explorem a partir da sua estrutura, através de uma análise detalhada do seu índice e o façam efetivamente. Eu tenho a expectativa que este livro constitua para o utilizador dele uma base de conhecimento para a apresentação de argumentos técnicos válidos a favor de uma correta aplicação do Código do IVA às diversas situações concretas que vão surgindo na atividade profissional daqueles que o utilizam e que possa assim dar respostas bem-sucedidas às questões que no âmbito do IVA vão surgindo no dia-a-dia. Aos contabilistas e empresas, pois, explorem toda esta base de conhecimento, a AGT é sempre no sentido da simplificação da vida das empresas. Nós sabemos que quem paga o imposto é o consumidor final e as empresas, pela via da dedução, não têm esse ónus, uma vez que repercutem o imposto sempre para o próximo e, portanto, vão receber, é debitado na fatura o valor do imposto e vai ser recebido. Sobre o consumidor final recai o imposto, agora sobre as empresas é que impende uma grande quantidade de obrigações acessórias e essas obrigações acessórias são tanto mais pesadas quanto mais quisermos complicar esses mesmos instrumentos de controle. O que eu recomendaria era que pudéssemos simplificar todos estes instrumentos de controle para que os contabilistas pensassem mais na gestão das empresas, na produção, no valor acrescentado e deixassem o tempo sem estar a ser dedicado a este manancial de grandes anexos fiscais que consome muito tempo e é um custo. Portanto, já não basta estar a pagar imposto para o imposto, ainda tem que ser preciso pagar estes custos de contexto que oneram muito as empresas. Portanto, esta é a minha recomendação que eu tenho para a Administração Geral Tributária. Muito bem, Dr. Rui Almeida, agora é consigo recomendações que queira deixar para os leitores, contabilistas, empresas e a Administração Geral Tributária. Então quer dizer que as alterações que houve no Orçamento Geral do Estado, embora sejam importantes para a vida das pessoas, não são significativas que alterem o livro. No fundo é mais uma taxa para uma situação muito concreta, é o regime transitório, já sabíamos que tínhamos quase aqui a continuar no próprio livro, nós dizemos vai continuar, porque era expectável, e as alterações não são significativas. Portanto, não temos a necessidade de uma... O regime é simplificado, não é, Dr. Luís? Regime simplificado é que continua, disse transitório, referia-se ao simplificado. Transitório, porque já era transitório,
também passou a ser simplificado e agora continua. Não são significativas. No entanto, naturalmente, uma segunda edição sairá logo que nós achemos que as alterações se justificam. A ATF é uma entidade já com alguma experiência e nós vamos pôr no site da INEM e da ATF atualizações, ou seja, estas atualizações que vão saindo vão dar ter espaço, que é o espaço IVA na vida das empresas, em que a cada momento se pode consultar qualquer alteração que possa ter havido no IVA e citamos, atenção que na página tal, onde está 35, agora entenda-se 36, e mantemos o livro atualizado por via da consulta permanente ao site, onde toda a gente compra o livro naturalmente, que tem esse acesso e pode inclusive consultar outras coisas que há também, recomendamos este acesso ao site, como não seja para buscar alguma informação que possa ter algum interesse relacionado com o IVA e com outros temas. INHAM, INHAM, portanto é um bom sítio para se colocar. E agora queria só dizer que este livro efetivamente vai ter uma segunda edição. Não sei se essa segunda edição é daqui a 3 meses ou daqui a 1 ano. Quando se justificar... Quantos exemplares foram tirados agora? Neste momento foram feitos cerca de 3.000 exemplares que acreditamos que não se esgotem tão depressa, mas se esgotarem estamos preparados para imprimir mais 4 ou 5 mil de uma semana para a outra, não haverá necessidade. Se tudo correr normalmente, talvez lá para março ou abril, os livros esgotem e, portanto, possamos eventualmente fazer uma segunda edição, só com algum melhoramento de um ponto ao outro. Mas a parte mais importante que eu queria dizer, que deixo aqui um desejo para a segunda edição. Esta segunda edição, já tínhamos pensado nisso, capaz de ter mais um autor. Existem em Angola algumas pessoas que conhecem muito de IVA e há uma pessoa em especial que se dedica muito ao IVA e ajudar muita gente que necessita desse IVA. Posso-vos garantir que eu pessoalmente não tenho interesse nenhum, nem tenho favores de pagar a ninguém, mas essa pessoa é a doutora Cristina Silvestre e não queria deixar acabar esta entrevista sem este apontamento. Tem tido um trabalho notável de ajuda aos colegas e eu tenho seguido muito atentamente o conjunto do WhatsApp onde eu estou inserido, o meu reconhecimento, um trabalho exemplar que a doutora Cristina Silvestre está a fazer e acreditem que eu não tenho favores de nos a pagar a ninguém, tá bom? Era só este apontamento que eu queria deixar aqui. Muito obrigado. Eu também deixámos sem jeito. Muito obrigada pelas palavras. O IVA até me tornei babá dele, né? E as babás cuidam muito bem das crianças e então pronto, não tem como. É uma dedicação eterna. Temos o IVA como menino de estimação, precisa de muitos cuidados. Somos um grupo a trabalhar diariamente para que o IVA seja um sucesso. A nossa maior frustração é quando estamos a esclarecer dúvidas a um colega e solicitamos assim um balancete de um determinado mês que é para apoiar e olhamos que as contas 34.5 nunca foram soldadas, não fazem um apuramento na contabilidade, a contabilidade não está a ser fechada. Isso é que frustra todo o nosso sacrifício, toda a nossa dedicação, mas o Dr. Rui também já reforçou aqui, a contabilidade é para ser fechada todos os meses, reforcem as equipas, departamento de contabilidade tem que ter técnicos suficientes que é para seguirem à risca o apuramento mensal do IVA. Apurar no portal sem olhar para a contabilidade é de uma aventura muito estranha e complexa. Não sei como é que vão se livrar das complexidades quando estiverem a maio, a abril, a fecharem estas contas. Dr. Rui Almeida, o nosso muito obrigada por este contributo aqui, apresentarem a obra O IVA na vida das empresas, a realidade em Angola, mas também há várias contribuições que deixou aqui o apelo para os profissionais do CPCA, continuação de boa semana laboral e esperamos que seja um sucesso de venda esta obra que é muito rica. Obrigado, Cristina. Continuação, boa semana, bom trabalho. Alberto Ferreirinha. Muito obrigado, Cristina. Até breve. Até breve, que seja um sucesso de venda. Acho que têm que depois divulgar este site, têm que fazer alguma coisa que é para as pessoas chegarem a... Pois é, não passaram o site. O site é efetivamente www.inham, INHAM, e basta pôr INHAM Consultores e depois dentro do site com facilidade chegam ao livro, podem adquirir o livro, etc., de forma automática, ou eventualmente, se quiserem, podem também aceder ao site da ATF Consultores, que nesse site também tem uma ligação direta ao site da INHAM e entre os dois há um conjunto de informação que podem circular e, portanto, é muito fácil aceder ao livro, digamos assim, através do site. INHAM, INHAM, www.inham Consultores, aparece logo como a primeira entrada.
Muito bem. E os gestores de empresas que estão a acompanhar, muitas vezes os técnicos não têm dinheiro para comprar a obra, então têm que comprar estes livros ligados aos contabilistas, que é para estarem nos departamentos, que é para consulta permanente, porque quando tiverem dúvida num determinado procedimento em sede de IVA, consultem os livros que abordam essas matérias e tenham o caso resolvido, e ainda bem. Esta obra tem muitos exemplos, então sempre vão encontrar um enquadramento de uma situação pontual que vier a surgir com base no resumo que andamos a ouvir aqui dos autores desta obra, que é o IVA na vida das empresas, a realidade em Angola. Continuação de boa semana, Dr. Rio Almeida, Alberto Ferreirinha. O nosso muito obrigada por trazerem aqui uma obra tão rica, tão interessante, e ainda bem, nós precisamos de livros, estudantes de contabilidade que queiram fazer trabalhos sobre o IVA em Angola. Está cá mais uma obra para consulta e vamos agradecer, sim senhora. Esperamos contar com vocês em próximas edições na rubrica Biblioteca CPCA, quando surgirem novas obras ligadas à nossa profissão. Pois é, caro ouvinte, era a rubrica Biblioteca CPCA, onde tivemos a honra de apresentar a obra O IVA na vida das empresas, a realidade em Angola, uma obra de autoria do membro OCPCA e responsável pelas quartas na ordem Alberto Ferreirinha, coautoria com o ex-responsável pela formação na OCPCA, o professor Dr. Rui Almeida. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. E assim chegamos ao fim da edição 202 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, à hora 11, é hora das contas aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.